E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar e hoje vamos conversar sobre um dos meus assuntos favoritos da franquia: conteúdos perdidos e abandonados de Pokémon. A partir de agora, fantasmas, eu vou apresentar para vocês 10 monstrinhos que foram criados oficialmente, mas em algum momento do desenvolvimento dos seus jogos, eles foram deixados de lado. Inclusive, eu tenho até informações de como seria o Rayquaza original. Se você gosta desse lendário, assiste até o final, porque eu tenho certeza que eu vou te surpreender. Só que antes disso, já aproveita para deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. Faltam menos de 10 mil inscritos para a gente chegar a 700 mil fantasmas. A família tá crescendo e eu conto sempre com o apoio de vocês. Quem puder compartilhar o vídeo nas redes sociais e nos grupos de amigos também ajuda demais, beleza? E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo, lembrando que todos os dias, pela parte da noite, tá saindo um capítulo da nossa série de Pokédex. Mas agora sim, fantasmas, chega de enrolação e vamos pro vídeo. Bora começar falando sobre esse Pokémon que foi descartado no início do desenvolvimento dos jogos da segunda geração, as versões Gold e Silver. Ele foi descoberto graças a um vazamento da versão beta desses games que aconteceu no ano passado, 2020. Nesse leak, os sprites estavam todos em preto e branco, então não é possível saber a cor oficial da maioria dos monstrinhos, muito menos seus verdadeiros nomes e tipos. Mas esse aqui claramente lembra um pequeno dinossauro com um capacete oval, muito parecido com o que vimos surgindo anos depois na quarta geração, com Cranidos. Então, imaginando que esse aqui tenha sido uma versão antiga do fóssil, o tipo pedra me parece certo para ele. Agora, essa aqui, fantasmas, é a interpretação desse Pokémon feita pela artista Rachel Briggs e encomendada pelo Dr. Lava. Ambos têm uma parceria de longo prazo para justamente essa revitalização de Pokémon que foram descartados. A paleta de cores, apesar de não ser oficial, também parece inspirada no Cranidos. Inclusive, o link para o trabalho dos dois estão na descrição. Mas vamos em frente e falar sobre o segundo monstrinho do dia. Esse aqui é um Pokémon roedor que também foi encontrado num vazamento dos primórdios do desenvolvimento dos games da Gen 2. Ele tem um estilo semelhante a ninjas e aparentemente a capacidade de voar. Na cabeça tem o que pode ser uma faixa adornada por uma estrela ninja, as famosas Shurikens. Já nas costas traz uma espada embainhada, num estilo bem diferente do dos Pokémon daquela época. Alguns acreditam que a sua tipagem seria voador e metal e teria sido eventualmente remodelado para dar origem ao Sentret. Ele que é o verdadeiro roedor do tipo normal de Johto, mas convenhamos, eles são extremamente diferentes, né? No início do vídeo eu falei sobre a versão original do Rayquaza, então deixa eu explicar as informações que eu tenho porque eu acho que eu vou explodir a mente de vocês. Também em 2020 foi vazada a versão beta da Pokédex do que viria a se tornar as versões Ruby e Sapphire. Só que como foi só da Pokédex, por isso, infelizmente, sequer sprites rústicos dessas ideias temos para mostrar, como por exemplo eu tive dos dois Pokémon falados anteriormente. Mas a gente pode imaginar lendo os textos. Por exemplo, essas linhas aqui são creditadas a uma versão antiga do Rayquaza, se liga só. Na versão Ruby, sua Dex dizia que ele estava em constante movimento, por isso não tinha um lar fixo. Ele espremia seus oponentes se enrolando com o seu longo corpo enquanto atacava com o bico afiado. Uma descrição que, vai lá, até tem alguma coisa a ver com o Rayquaza. Só que na versão Sapphire, o texto dessa espécie falava que todo o seu corpo era coberto por escamas brancas. Quando ele voava, essas escamas caíam, criando um cinturão de luz brilhante nos céus do mundo Pokémon. Então, fantasmas, aparentemente é isso mesmo que vocês ouviram. O Rayquaza seria branco, pelo menos de acordo com esses vazamentos. Eventualmente, o lendário de Hoenn ganhou o tipo dragão, até então era apenas voador, e seu visual mudou, pelo menos na questão da cor, já que sabemos que ele é verde. Agora me conta, te surpreendi ou não? Você já sabia sobre essa curiosidade do Rayquaza? Comenta aí embaixo e continua no vídeo, porque eu tenho mais surpresas para vocês. O próximo da lista é um Pokémon fantasma que tem cara de yokai acompanhado por 2 Hitodamás. Segundo o folclore japonês, Hitodama é a alma de alguém que morre e se transforma num orbe flutuante de fogo vagando pela noite.
Ele traz na cabeça um Hitakakushi, um pedaço de pano triangular misterioso comum justamente em aparições sobrenaturais e que tem diversas teorias para o seu significado, novamente no folclore nipônico. Outra Dex vazada da Gen 3 é de um Pokémon do tipo Grama. Ele era capaz de beber até 100 litros de água num só dia e armazenar uma grande quantidade dessa água no interior do seu corpo. Conforme ele girava, a água espirrava ao seu redor. Ele era um Pokémon muito útil para os seres humanos nos dias mais quentes do verão. Por outro lado, caso o nível de água dentro desse Pokémon caísse drasticamente, as folhas nas suas mãos murchavam. Isso que vocês estão vendo, fantasmas, é a interpretação desse texto feito novamente pela Rachel Briggs. Seria um Pokémon curioso, né? E uma espécie do tipo Grama que tem afinidade com água, a única coisa que eu consigo me lembrar de Hoenn é a linha evolutiva do Lotad. Será que essa ideia se desenvolveu até chegarmos nesse Pokémon que de fato foi lançado oficialmente? Talvez nunca saibamos a resposta dessa pergunta. Mas enfim, já falamos sobre um lendário, agora é a hora de falar sobre outro. Esse Pokémon aqui parece misturar conceitos de um plesiosauro, um réptil marinho pré-histórico, com embarcações vikings, principalmente na sua parte frontal. Ele pode ter sido desenvolvido para servir como meio de transporte no mundo Pokémon, de forma semelhante e até mais eficiente do que o Lapras fazia na Gen 1, principalmente no anime, durante a temporada nas Ilhas Laranja. No entanto, é aí que o mistério começa, porque alguns fãs apostam que esse Pokémon perdido seria um rascunho, ainda não totalmente finalizado, daquele que viria a se tornar um dos lendários de Johto. E é claro, eu tô falando de Lugia, Guardiã dos Mares. O que a gente sabe é que Lugia foi criada por Takeshi Shudo, responsável pelo roteiro das primeiras temporadas do anime e também dos 3 primeiros filmes da franquia. Inclusive, a Lugia dele foi criada justamente para o filme de número 2. Para ele, Lugia representava a deusa do mar e foi chamada inicialmente de Pokémon X. Por isso, nesse outro esboço, podemos ver essa letra na altura da barriga. Mas será, fantasmas, que esse sprite bem antigo de um Pokémon que lembra um dinossauro e um barco viking seria o que deu origem à nossa querida Lugia? Por mais esquisito e bizarro que isso possa parecer, eu realmente acredito nessa teoria. Mas vamos em frente porque tem muita coisa pra gente conversar. Um dos meus favoritos do vídeo de hoje é esse aqui, ó, o Pokémon Javali, mais um descoberto na leva dos vazamentos de 2020. Ele foi originado na fase de desenvolvimento de Gold Silver. Além de Javali, ele tem detalhes que lembram chifres de cervos, outro animal comum em florestas do hemisfério norte. Só que, infelizmente, esse híbrido foi descartado. O mais próximo disso que temos na Gen 2 é o Swinub, mas mesmo assim são muito diferentes e eu nem sei se consigo ver esse javali aqui sendo também do tipo gelo. Acho que normal, terrestre ou até mesmo planta combinaria melhor com ele e com as suas inspirações. O próximo é um Pokémon coelho que poderia ter sido desenvolvido para entrar para a família dos Pica-clones, que tem um representante em toda a geração. No entanto, como ele tá nesse vídeo aqui, é porque foi descartado, e esse lugar, em Johto pelo menos, acabou sendo ocupado pelo Pichu pré-evolução do Pikachu. Inclusive, fantasmas, se essa ideia for real, a gente pode estar diante daquela que foi a primeira tentativa dos designers da Pokémon Company de criar um clone para o mais famoso monstrinho do mundo. Essa ideia aqui é rica em detalhes, como orbes na cauda e na base das orelhas, além de listras em venelas e um ondulado na altura da barriga. Consigo visualizar perfeitamente essas partes estocando energia elétrica para poderosos golpes desse Pokémon. Bom, fantasmas, agora é a vez de uma linha evolutiva formada por 2 Pokémon insetos, um claramente na fase casulo e outra completa, já de borboleta, desenhados para serem utilizados na Gen 2. Eles também vieram a público no leak de 2020. O Dr. Lava levantou a possibilidade desse primeiro Pokémon ter sido revisado até se tornar o que conhecemos por Pineco. Mas definitivamente essa borboleta não tem nada a ver com Fortress, né? Já outras possibilidades seriam Burm e Wormadam, insetos de Sinnoh que pra mim tem muito mais a ver com esses Pokémon perdidos. Esses detalhes que cobrem boa parte do corpo
corpo dessas espécies me lembram a capa de folhas, areia e outros materiais, dependendo da forma do Burmy. Além disso, possuem orelhas muito longas, bem diferente da maioria dos insetos que estamos acostumados. E por fim, fantasmas, para fechar o vídeo de hoje, temos esse Pokémon elefante revelado pela própria Game Freak em 2018. Ele foi criado em etapas preliminares do desenvolvimento dos primeiros games da franquia, as versões Red e Green. Ele acabou sendo cortado, mas curiosamente uma possível referência a ele ainda existe, uma entrada na Dex japonesa do Raichu. Em Pokémon Green, lançado exclusivamente no Japão, ao tentarem demonstrar toda a força da eletricidade do Raichu, a Dex dizia claramente e literalmente que ele é capaz de derrubar até mesmo um elefante indiano. Então seria a essa espécie que o texto se referia? Seria então esse monstrinho descartado inspirado na Índia? Coincidentemente, uma das deidades do país tem justamente a forma de um elefante, Ganesha, deus do intelecto, da sabedoria e da fortuna no hinduísmo. O sprite beta desse Pokémon elefantinho foi parcialmente revelado no mangá biográfico de Satoshi Tajiri, o criador de Pokémon, como eu disse antes, em 2018. Curiosamente, anos depois, mais sprites de um Pokémon elefante descartado foi revelado, esse para a segunda geração. Ele traz presas bifurcadas e o que parecem ser espinhos na cabeça e nas costas. Podem ser os mesmos rascunhos que provavelmente deram origem a Donphan, esse sim um Pokémon elefante lançado oficialmente. Bom, fantasmas, por hoje é isso. Esses são os 10 Pokémon que existem e você não sabia, provavelmente porque eles nunca foram lançados oficialmente. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo, porque tem muitos outros e eu posso compilar alguns dos mais legais em mais um capítulo dessa série. Então se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos, compartilhe com os amigos e conto com vocês pra gente chegar a 700 mil inscritos. Muito obrigado por tudo, fantasmas! Pela força de sempre e até a próxima!